Glórias a Deus. Deus continua sendo bom o tempo todo. Mesmo quando nós estamos em momentos difíceis ou alegres, não importa, Ele continua sendo bom. Você já percebeu que hoje é o último dia do primeiro semestre de 2026? Já se deu conta disso? Que amanhã já é julho e a partir de amanhã nós vamos passar a ter mais tempo no primeiro semestre do que no segundo. O tempo urge, não é assim? O tempo voa. Glórias a Deus, porque estamos na casa de Deus e porque escolhemos estar na casa de Deus nesta tarde para terminar o semestre. E seria legal se tivesse culto amanhã também, né? Para começar o novo semestre na igreja. Já pensou que legal? Como que consagrando. Mas hoje é dia de refletirmos nas Sagradas Escrituras e por isso eu convido a abrir as suas Bíblias e a convido na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Os versos principais são de 13 a 15, mas nós vamos ler do 1 ao 3, o 9 e o 10 e o 13 ao 15, tá? Vai ser um pouco picado, então quem tiver com o texto aí vai ter que ser rápido. É o NAA e não NVT, mas tudo bem, se quiser deixar o NVT não tem problema. Eu vou ler na versão NAA, versos, então, Romanos 10, de 1 a 3, 9 e 10, 13 a 15. O tema de hoje é a boa notícia que precisa chegar. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Vamos parar aqui. Então, irmãos, o desejo do meu coração, Paulo está dizendo para os romanos, e a minha súplica a Deus em favor deles, desse grupo, é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Então eles têm uma justiça própria, não uma justiça de acordo com a vontade de Deus. Eles estabeleceram o critério da justiça, e não tem o padrão da justiça que vem de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, eu testemunho a favor deles, eles têm zelos por Deus, porém, não com entendimento, porque eles desconhecem os atributos da lei. Agora vamos lá, lemos dos versos 1 a 3, agora nós vamos ler os versos 9 e 10, diz assim: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que interessante esse verso 10. Com o coração é o zelo, é o sentimento, se crê para a justiça. E com a boca, a lógica, a palavra, o conhecimento, se confessa para a salvação. O que ele está dizendo é, nós precisamos da palavra e da revelação, que são sinônimos, mas têm características distintas. Nós precisamos de uma revelação espiritual, uma inspiração, mas precisamos também labutar, discernir a palavra que está diante de nós. Por isso que se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus os ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora sim, os versos de 13 a 15, que é a base. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Que Deus nos abençoe na reflexão dessa tarde, em nome de Jesus. Amém. A boa notícia que precisa chegar. Todos nós sabemos como receber uma notícia que muda o dia. Eu lembro até hoje o dia
que a minha esposa falou, né? Paulo, eu acho que ela ou eu estava varrendo o banheiro, limpando o banheiro. Ela falou, estou grávida, né? A gente ainda não sabia que era da Catarina. Essa notícia mudou a minha vida, né? Uma mulher, uma dama, quando noivo, talvez, né, foi até ela e falou, quer se casar comigo? Eu não sei se hoje em dia ainda se faz assim, né, doutora Onésimo? Mas tem que pedir para os pais, não é? E aí chega na moça e diz, quer se casar comigo? É uma notícia que muda o dia, né? A notícia do sim perante o pastor no altar é uma notícia que muda o dia, né? Notícias, mas também a notícia de perda de alguém. Faleceu. Essa semana conversei com a pastora Priscila, faleceu um professor que eu gostava muito no seminário, que eu tinha uma grande estima, reverendo Carlos Gerson Correia de Lacerda. O professor Gerson foi diretor do Seminário de São Paulo. Ele era o grande pastorzão da primeira IPI de Osasco, o Gerson. Foi por mais de 30 anos o editor-chefe do Estandarte, foi secretário executivo no início dos anos 2000, foi um dos primeiros pastores que foi estudar fora. Ele estudou em Princeton, onde estudou o Simonton, né? E era um homem temente a Deus. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei triste. Às vezes a notícia vem no celular, outras vezes num telefonema na madrugada, inesperado, outras vezes batendo a porta com um sorriso bem grande. Quando a notícia é boa, a gente quer logo contar para todo mundo. Sabe por quê? Porque notícia boa foi feita para ser contada. Notícia boa foi feita para ser contada. E nós vivemos num tempo em que tem muitas notícias, o tempo todo. Em poucos segundos nós ficamos sabendo de tragédias, conquistas, crises, vitórias, escândalos, promessas. Somos cercados por informações de todos os lados, e essas notícias têm poder de nos alegrar, nos preocupar, entristecer e até emudecer. Não é mesmo? Tem notícias que chegam, a notícia ela vem, é curioso isso, ela vem pela escrita ou pelo áudio, e ela muda o nosso estado de espírito. Já percebeu? A notícia tem um poder sobre nós. Quando meu filho viu que o Brasil ganhou o jogo da Copa contra o Japão, ele ficou feliz. Ele ouviu uma notícia que veio lá de Houston, nos Estados Unidos, na época que o Dr. Onésimo e o nosso irmão Bira ouviam a Copa do Mundo, na década de 60, 70, é pelo rádio. Hoje é instantâneo pela internet. Quer dizer, o acontecido foi lá em Houston, nos Estados Unidos, quando o Gabriel Martinelli faz aquele gol lá. E meu filho aqui escuta e vê a notícia. E a notícia muda o estado de espírito dele. Ele começa a pular, ele começa a gritar gol, ele fica até descompensado, positivamente, tão feliz. Ele abraça o pai, abraça a mãe, porque ele está feliz que o Brasil fez um gol e passou para a próxima fase. Veja, é uma notícia que veio e de alguma forma impactou o coração e mudou o estado de espírito. Nesse sentido eu pergunto, não é importante a gente ter cuidado com as notícias que a gente escuta? Não é importante a gente talvez filtrar as notícias que nós temos acesso? Não é importante talvez receber mais notícias ou só notícias do reino? Mas às vezes misturado tem joio e trigo, né? Tem notícia que é do diabo, tem notícia que é do mundo, tem notícia que é do pecado que vem para nos perturbar. Pois bem, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de uma notícia que realmente vale a pena ser comunicada, né? Uma palavra que deve ser incansavelmente anunciada, uma palavra poderosa, uma palavra importante, uma palavra que deve permear e passar por todos os séculos, a palavra de que Cristo Jesus nos salvou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, crendo, será salvo. Essa é uma notícia que não perdeu a atualidade, é uma notícia que não perdeu o poder. Se eu falar para vocês assim, 2000 anos atrás, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e a cidade de Pompeia foi devastada. Essa é uma notícia que todo mundo, ou quem gosta de história, ou quem já estudou na escola, já lembra. Se eu falar assim, Pedro Álvares Cabral, né? Notícias, tem algumas que ficam ultrapassadas, que nós já sabemos, né? O Brasil ganhou a Copa de 2002. Tá bom, mas agora eu estou interessado na Copa de 2026. Essa notícia ela é legal, mas agora eu estou com outros interesses. A pergunta que fica é, a notícia
de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ela é atual. Ela pode mudar a realidade de uma vida, e mais, ela vem acompanhada do poder do Espírito Santo para transformar histórias. Você crê nisso? Ou será que às vezes com o tempo, sem a gente perceber, sem mais nem menos, sem se dar conta, a gente começa a achar que essa notícia pode ser verdade para alguns, mas para o meu marido teimoso não é. Mas para o meu filho, que já está no 10º ano, indo em clínica e saindo em clínica, não é. Não tem notícias que às vezes a história nossa de vida parece tirar a credibilidade dela? Notícias que, não, é verdade, está na Bíblia, eu creio, mas por conta do dia a dia, por conta das lutas, por conta de tantas frustrações que a pessoa prometeu que ia mudar e não mudou, a gente começa, sem se dar conta, sorrateiramente, a talvez desconfiar, desanimar, desistir e colocar em xeque a notícia. Mas a notícia é verdadeira, porque foi proclamada pelo apóstolo Paulo, sob iluminação do Espírito Santo. Então não é porque a minha vivência local, presbítero Bira, de uma pessoa em 8 bilhões de pessoas, a minha experiência parece apontar que fulano não vai mudar. Esse daí, Bira, é antigo. Na década de 90 ele já foi lá no Pilarzinho, falou que ia fazer um monte de coisa, nunca mais apareceu. Voltou depois de 2002 e falou, prometeu idas e vindas e sumiu de novo. Pastor, não sei não. É ou não é? Será que às vezes a gente não é assim? Porque a gente se frustrou de tantas vezes tendo uma esperança que parece que não foi cumprida, uma situação que a gente esperava que não aconteceu, a gente começa a acreditar que talvez aquilo não vá acontecer com esta pessoa, como se aquela notícia fosse uma verdade para alguns, ou para uma boa parte, mas para essa pessoa não é verdade. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que esta pessoa tem mais poder do que o sangue de Cristo, sem se dar conta. Eu começo a achar que essa pessoa é uma exceção. A gente tem que ter cuidado, porque na vida, principalmente agora que a gente vive longos anos, eu tenho falado muito sobre isso, né? A longevidade, a gente tende a ver mais coisas que nos alegram e nos decepcionam, né? Mas nós não somos movidos por aquilo que é externo, senão por aquilo que está dentro de nós, equacionando as nossas esperanças diante da palavra. E agora eu estou falando especificamente desta palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma promessa que estava lá atrás em Joel, e que Paulo recupera. Pois bem, vamos lembrar essa notícia, que eu espero que vocês nunca deixem de comunicar para as pessoas, porque ela é atual, ela salva vidas, e até Jesus voltar, a gente vai proclamá-la. Amém? Amém? Amém. Essa é a insistência das mulheres de oração de terça-feira, não é? A gente insiste, porque a gente crê que o nosso Deus é maior do que os nossos Golias. Amém? É isso. E nós, como pastores, eu, pastor Juninho, pastora Priscila, somos chamados a pastorear vocês, para que vocês não desanimem, para que vocês perseverem à luz da palavra de Deus. Pois bem, vamos para o primeiro ponto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que isso daqui diz? Diz que a porta da graça está aberta, e que isso continua verdadeiro hoje. O verso 13: a salvação não é reservada a uma elite espiritual, limitada por origem, por passado, por pedigree, por status religioso. A salvação e a reconciliação são obras de Deus oferecidas a todo aquele que responde a Cristo com fé. Aleluia. Todo aquele que responde a Cristo, porque Cristo fala primeiro. A porta da graça está aberta, e aqui está a beleza do Evangelho. Deus não espera que a pessoa se torne digna para depois chamá-la. Ele chama, alcança, perdoa
e salva. A iniciativa é de Deus. A graça é maior do que as nossas trajetórias, do que as nossas histórias às vezes quebradas, maior do que o nosso fracasso, maior do que as nossas resistências, porque onde o pecado deixou marcas, Deus, Cristo Jesus, lavou com sabão, maravilhoso, que trouxe esperança, e onde havia culpa, Jesus oferece perdão. Essa é uma boa notícia ou não? É uma notícia maravilhosa, mas é uma notícia às vezes que não é conforme a justiça humana, mas conforme a justiça divina. Por isso que Paulo está dizendo, Paulina, não fique você querendo ser o juiz da causa aqui, já tem um juiz, porque às vezes a gente quer ser o porteiro do céu, né? Porteiro do céu olha e fala assim, ai, mas fulano, sei tanta história dele, acho que não, Ciclano, não, Ciclano errou feio, Deus não chamou nós para avaliarmos o teor da mensagem, não chamou a cada um de nós para discutir o teor da mensagem, Ele chamou para nos informar e convidar a passar diante esta informação. A justiça compete a Ele, o milagre compete a Ele, a graça compete a Ele, o impossível está com Ele, a nós compete semear a boa semente, e o solo, aí é Deus quem vai trabalhar. Então essa é uma boa notícia para o seu filho, essa é uma boa notícia para o seu marido, essa é uma boa notícia para a sua esposa, e continua sendo uma boa notícia para o seu amigo, para a sua amiga, uma boa notícia para o seu vizinho. É uma boa notícia porque a graça de Deus alcança crianças, adultos, homens, mulheres, saudáveis, doentes, muito pecadores, nem sei se pode falar muito pecadores e menos pecadores, pessoas que aparentam ser menos pecadoras. Não precisamos esperar para estarmos prontos. Seu marido, seu filho, seu vizinho, não precisa ser perfeito, já está lá, a porta está aberta, é só responder a esse chamado de Deus. E aqui é um consolo para nós, as pessoas que nós amamos e que às vezes carregam culpa, vergonha, ou sensação de que Deus desistiu de nós. Tem um livro que se chama, olha que forte, do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Às vezes a pessoa se decepciona com Deus, não com o Deus verdadeiro, mas com a imagem que ela criou. Sabe quando? Quando uma mãe perde um filho, às vezes ela se decepciona com Deus, não é com Deus, mas é com a imagem que ela entendeu de Deus, Silvana, E aí Deus, ainda assim, ainda que nós estejamos bicudos com Ele, decepcionados com Ele, a porta continua aberta, a porta não se fecha, ainda que você chegue lá com as mãos sujas, Ele vai te lavar antes de você passar por ela, porque esse é o nosso Deus. Então, essa é uma boa notícia para a gente terminar esse semestre, sabe? A porta está aberta, enquanto houver fôlego, ainda há esperança, aleluia, amém? Aí ele continua, e a fé nasce pelo ouvir. Então Paulo ele faz uma sequência lógica, como que eu posso confiar, agora eu vou fazer uma paráfrase aqui, tá? Como que eu posso confiar, invocar o nome de Deus, se eu não confio em Deus? Como que eu posso confiar em Deus, se eu não ouvi falar a respeito de Deus? Como que eu posso ouvir falar de Deus, se não tem pessoas falando de Deus? Ele vai fazendo uma digressão assim, Como que dizendo, queridos, a batalha já foi ganha, a vitória já é nossa, Jesus é o leão da tribo de Judá, Ele é o Senhor, não compete a nós ficarmos duvidando do poder dessa palavra, escolhendo para quem a gente vai falar essa palavra, não compete a nós ficarmos fazendo elacubrações, se vai dar certo, se não vai, compete a nós dizer, a porta está aberta, Jesus ainda te ama, Jesus está aqui, Jesus está ao seu lado, eu quero poder te falar da fé que me tocou, eu quero poder falar do que eu estou vivendo. E aí, quando nós fazemos isso com confiança, então nós começamos a entender que a fé não nasce no vazio, mas ela nasce quando a palavra é anunciada. Há gente que não vai abrir uma Bíblia antes de observar o nosso comportamento. Há pessoas que não vão entrar em uma igreja antes de serem acolhidas por alguém. Há corações que só vão começar a crer quando ouvirem por meio de nós uma palavra de esperança. Por isso a fé nasce pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus.
Cada vez mais eu tenho conhecido pessoas que são homoafetivas, né? Pessoas que têm parceiros do mesmo sexo, né? Da mesmo sexo. E cada vez mais eu tenho conhecido pessoas assim. E eu estou começando a pensar em convidar pessoas assim para vir assistir o culto, sabe? Para elas ouvirem a palavra. A gente vai estar preparado para isso? A gente vai estar preparado? Eu estou pensando seriamente em começar a convidar uma pessoa que eu sei que tem essa tendência para vir aqui ouvir a palavra. Porque, doutor Onésimo, se eu creio que essa palavra é uma verdade, que a fé vem pelo ouvir, essa pessoa jamais vai ouvir essa palavra verdadeira se ela não começar a ouvir de mim. E eu já tenho proclamado essa palavra para ela, já tenho falado do que Jesus tem feito no meu coração, já tenho falado da importância de Cristo na minha vida, e quero que ele comece a conhecer as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu convivo, as pessoas que têm a mesma fé que eu, para que ela possa ouvir essa palavra, e ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai falar para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é projeto do Senhor, o quanto Deus tem projetos para a vida dela, e pode ser que escandalize a nossa igreja, pode ser que escandalize a gente que está aqui, pessoas diferentes, mas a palavra tem que ser proclamada a toda e qualquer pessoa, inclusive ao nosso marido, ao nosso filho, ao nosso vizinho, né? São Francisco de Assis até diria que até para os passarinhos e para os papagaios. Aí é outra história, né? Mas para as pessoas nós temos que pregar a palavra, pregar o evangelho, né? E às vezes as pessoas que a gente conhece são pessoas complicadas, né? E a gente fica pensando, meu pai, como que vai ser se essa pessoa começar a frequentar a igreja? O pastor Matias sempre dizia que quando o avivamento começasse na nossa igreja, no sentido, o mover do Espírito está sempre acontecendo, né? Sempre acontecendo, mas quando Deus soprasse, pessoas difíceis se aproximariam da igreja. O doutor Onésimo disse que isso também aconteceu no passado da igreja. Por quê? Porque nós estamos pregando o evangelho. A fé vem pelo ouvir, e às vezes as pessoas que nós convivemos são difíceis, mas não compete a nós avaliarmos a elas, compete ao Pai avaliar a elas, e a nós compete pregar a palavra. Amém? Amém. Tempos, eu só nesses 3 anos que eu estou aqui, eu já ouvi o choro de muitas pessoas, por muitas pessoas amadas, que são pessoas às vezes complicadas aos olhos da sociedade. E aí nós como igreja somos chamados a ir para esses lugares e pregar para essas pessoas, para que nós vejamos a força e o poder de Deus transformando as histórias, né? Transformando as histórias, a partir do evangelho. Pois bem, vamos para o final. O apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para isso ele precisa conhecer, obviamente, a fé, a doutrina, o que nós cremos. Por isso existem os estudos e os ensinos. A partir disso a pessoa escuta e ela adquire a fé. E ele termina de uma forma muito interessante, dizendo assim: porque quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu já falei isso aqui uma vez, mas quero lembrar. Esse texto é do profeta Isaías. Esse texto, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E é um texto que vai falar sobre os mensageiros, os que têm uma mensagem, Regina, que têm uma notícia para dar. O que acontecia, minha irmã Regina? Os homens iam para a guerra. Jerusalém ficava no alto da montanha, e os homens iam para a guerra, né? Contra os amonitas, moabitas, filisteus, principalmente na época do rei Davi, com os filisteus, né? E aí, sempre tinha um mensageiro. Quem era o mensageiro? O mensageiro era um combatente que não lutava. Ele não lutava na guerra, ele não colocava as mãos nas armas. Ele ficava ali, observando a batalha. Quando a batalha terminava, ele tinha que ter boas pernas. Ele voltava correndo para Jerusalém para dar a notícia antes. Porque os homens, Bira, cansados que estavam, ganharam a guerra, por exemplo, iam voltar a passos lentos. Esse mensageiro que tinha uma notícia para dar, tinha fôlego, e ele ia correndo. E ele vinha nos vales, porque Jerusalém fica no alto, e ele vinha para dar notícia para as mulheres e crianças que ficaram. Pois bem, se ele andasse cabisbaixo, chutando o chão, lá de cima, a Jesualda com a Regina, olha, está chegando lá, o jovem Rocha está chegando com a mensagem. Ih, mas ele está andando cabisbaixo, ele está andando triste. Antes do Rocha falar qualquer coisa, as irmãs já iam saber que coisa boa não estava vindo. Agora, se o Rocha viesse, como meu filho quando recebeu a notícia que o Brasil ganhou do Japão, viesse pulando, feliz, alegre, elas iam começar a celebrar antes do Rocha abrir a boca,
pelos pés. Quão formosos são, diz o profeta Isaías, os pés dos que têm boas notícias para anunciar. Agora eu digo, Jesus venceu a batalha final contra a morte e contra Satanás? Venceu ou não? Então nós, pela fé, já observamos que Jesus venceu a morte, que Ele reina, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele já foi adiante para preparar morada para nós, Ele já salvou, e Ele está dizendo que todo aquele que... é o seguinte, a mensagem é o seguinte, pessoal: ganhei, Jesus está dizendo, venci a morte, venci Satanás, não há mais mal, não há mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais fome, corrupção e injustiça. Eu tenho um lugar maravilhoso para você, está prontinho, está logo ali. Por favor, queridos filhos e filhas do Deus Altíssimo, vão e falem para o mundo que existe um banquete esperando a eles do Cordeiro Santo, puro, poderoso, que Ele salvou a humanidade, ou todo aquele que nele crê. Aí Ele conta isso para nós, através das Sagradas Escrituras, e é revelado a nós pelo Espírito Santo, e nós estudamos essas doutrinas, esses valores, esses princípios. E aí, a pergunta que fica é: como estão os nossos passos na tenda de oração? Como estão os nossos passos no trabalho com os juniores? Como estão os nossos passos em quem está pregando aqui ao púlpito? Porque as pessoas, muitas vezes, não estão ouvindo a nossa mensagem, estão olhando para os nossos pés. Eles são formosos ou não são formosos? Eles vão levar alguém a vibrar e se render, ou não vão, né? Essa é uma palavra importante, que nós, e com isso eu vou terminando minha homilia de hoje, que nós não percamos de vista, e a minha palavra hoje é para a gente perseverar. Você que ora já há muitos anos por alguém, você que ora há muitos anos pela vida de alguém, você que tem falado para essa pessoa, Paulina, lá sua vizinha, sua amiga, continua falando, só continua falando. Não importa se está tempestade, se está chovendo pedra, se a pessoa foi grossa com você, se a pessoa... Só continua, porque essa é a palavra, e é nisso que a gente se sustenta. É ou não é? Nós cremos que Deus salvou, e enquanto tivermos fôlego, nós vamos falar para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso neto, para a nossa neta, para o nosso vizinho, para quem você quiser. Não importa quão diferente de nós essa pessoa se pareça, porque ela precisa ser parecida com Cristo Jesus, e ela pode ser transformada e deixar de ser uma criatura e se tornar uma filha do Deus Altíssimo, que compreende a palavra de Deus, que compreende os princípios do reino de Deus e compreende aquilo que nós temos como fé. Que nós possamos continuar proclamando a palavra de Deus. Romanos 10, 13 a 15 nos lembra que Deus já preparou a salvação e decidiu fazê-la chegar ao mundo por meio de nós. Deus salva, Deus chama, Deus envia. Eu quero só terminar contando essa história. Um dos pastores hoje que está plantando uma igreja lá em Florianópolis é um amigo pessoal meu, que a gente chama ele de Pastor Drogo, é o apelido dele, mas o nome dele é Odair. E ele morava em Santo André. E ele era... Só para dar uma dimensão da diferença, tá, Paulina? Ele era roqueiro pesado, assim. Ele ia naquelas bandas de rock, roda punk. Já viu isso, Rosimeire? Os meninos fazem uma roda e ficam batendo, assim. Ele era esse, né? Gostava do Raimundos, na época do Raimundos e não sei o quê, né? E não queria saber nada de Deus, não, né? Já usou drogas... tinha inúmeras tatuagens, e tatuagens que não eram bonitas, no sentido, sabe, caveira, aquelas coisas que a gente acha diferente, que a gente como cristão não está acostumado, né? E ele, um dia, ele conta o testemunho dele, é amigo pessoal, tá? Ele foi padrinho do meu casamento e eu fui padrinho do casamento dele. Ele é pastor hoje, casado com a Gemima, pai da Nicole. Ele conta a história que um dia ele estava, não sei se era na Estação da Sé ou se era na Estação da Luz, doutor Onésimo. E ele é filho de, não sei se era diácono, presbítero da IPI, sabia da verdade, mas tinha se desviado completamente. Não estava mais nem aí para Deus. E ele estava pensando em tirar a própria vida. E ele ia pular daquele trilho de trem, não sei. E ele sentiu Deus chamando ele, falando: eu te amo, não faça isso, né?
E aí, na sequência, veio alguém e começou a pregar o evangelho para ele. E ele conheceu a Jesus Cristo verdadeiramente. Ele trabalhou por muitos anos com a Bugra, lembra da Bugra lá em Floripa? E foi completamente transformado. Ele é bem altão assim, né? Em várias coisas, né? Eu acho que ele ainda gosta do rock and roll. Mas é um querido assim no sentido da mudança do que Jesus transformou na história dele, né? E hoje ele está plantando uma igreja no Campeche, que acho que fica no litoral norte de Florianópolis. E tem pessoas entregando a vida a Jesus através dele, né? Pessoas que são mais envolvidas com a cultura praiana, assim, sabe? Litorânea. Doutor Onésimo, eu sou meio quadrado, sabe? Eu sou meio Caxias. Eu não sei se o povo lá litorâneo olhar para mim e falar, ia se identificar comigo, né? Mas se identificaram com ele, né? E ele está sendo uma bênção lá. E vai ter um monte de gente lá no céu, que a gente vai estar junto com a gente, que foi salvo porque soube que Jesus amou. Então, vamos proclamar a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesse segundo semestre, continuando a proclamar as boas novas do Evangelho. Deixa eu ver os pedidos de oração aqui, para hoje. Não posso deixar da gente fazer uma pausa agora e orar pela Venezuela. Nós temos um membro muito querido da igreja, chamado Neptali. Ele foi alcançado por Deus através da vida do pastor Juninho, que pregou o Evangelho para ele. Juninho já deu testemunho da transformação de vida dele. É impressionante o que Jesus fez na vida do Neptali. Hoje ele mora em São José dos Pinhais, né? Por necessidade, ele faz hemodiálise. E ele vem para cá. E ele falou, domingo passado, ele falou, pastor, a gente não orou pela Venezuela, pela minha família. Ele falou, só em Guaí, desculpa, eu não vou lembrar o nome daquela cidade do lado de Caracas. Ele falou que caíram 100 prédios, irmãos. 100 prédios caíram. Tem gente, mas assim, há uns milhares que morreram. Aí eu falei, Neptali, desculpe, de fato não lembrei, mas eu me comprometo que eu vou orar na terça e vou orar no domingo pelos irmãos e irmãs na Venezuela. Porque são mães que perderam filhos, né? São esposas que perderam maridos e, enfim, só Deus sabe o tamanho da dor que eles estão sentindo. Mas Deus pode, não pode? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Se eles invocarem o nome do Senhor, eles não vão ter um encontro verdadeiro com Cristo? Então vamos orar por eles, mesmo assentados, vamos orar. Deus, nesse momento, como primeiro IPI de Curitiba, Senhor, nós, Pai, perdoe-me porque eu não orei no domingo passado, nós acabamos não nos atentando, mas agora nós oramos, ó Pai, pela Venezuela, Senhor. Senhor, abençoe homens, mulheres, crianças que sofreram, Pai, que talvez testemunharam ali tragédias, lutas, dores, perderam patrimônio, perderam recursos, num país que já vem tantas décadas sofrendo, Senhor. Que Teu Espírito Santo visite, Pai, que uma rede de solidariedade os alcance, que pessoas, Pai, cristãs possam se deslocar até lá, levar mantimento, levar comida, levar roupa, Pai, que os governos possam se organizar politicamente em prol dessa causa, Pai, e ajudar as pessoas que estão sofrendo. Pai, que eles possam começar de novo, e aqueles que tiveram perdas materiais, que o Senhor os abençoe, Senhor. Aqueles que tiveram perdas imateriais, perdas de vidas humanas, que o Senhor conforte, console, que o Senhor abrace, como uma criança quando chora, o pai pega no colo, o pai pega no colo cada um deles, ó Pai, que levante pregadores e pregadoras naquela nação, pessoas, ó Pai, que vão se levantar, Pai, para testemunhar da Sua graça, assim como pregadores e pregadoras se levantaram no exílio, ó Pai, quando as pessoas estavam na Babilônia, assim como o Senhor levantou Moisés lá no deserto e Josué, levante homens e mulheres ali, ó Pai, para trazer palavras de conforto, para liderar transformações. Nós como igreja, Pai, nesse momento suplicamos, intercedemos pelos irmãos e irmãs da Venezuela, e nós oramos no nome poderoso de Cristo Jesus, que nos disse que a porta ainda está aberta, que o Senhor escuta as nossas orações, que o dia do juízo final ainda não chegou, então nós estamos suplicando por estes em nome de Jesus. Amém.